Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, nesse instante, meu Deus, eu venho, Pai, me colocar diante da Tua presença para clamar em favor de todos os povos, em nome de Jesus. Principalmente, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, porque assim diz a Tua palavra: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, e saberemos que o Senhor é justo e poderoso para nos abençoar. Mas a minha Bíblia está aberta aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, na parábola do trabalhador na vinha. Aqui, irmão, nós vamos observar que muitas coisas hoje os homens fazem o contrário. No versículo 10, diz assim: vindo, porém, o primeiro, cuidaram que havia de receber mais, mas do que mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esse derradeiro trabalhou só 1 hora, e tu o igualmente pagaste, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse-lhe um deles: amigo, não te faça injustiça, não te fez justiça, não ajustaste tu comigo com dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim o derradeiro serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vimos aqui, irmão, que hoje nós vivemos uma situação quase semelhante a isso que acontece. Aqui esse homem contratou várias pessoas. Um chegou de manhã e foi trabalhar na vinha, combinado o valor do dia. Mais tarde veio o segundo, mais tarde o terceiro. Na hora 9 veio o 4º trabalhador. E quando faltava 1 hora para encerrar o dia de trabalho, aquele homem saiu na praça e viu mais um homem que estava aflito, às vezes precisando tanto quanto os outros. E ele perguntou: por que estás aflito? Ele disse: porque ninguém me contratou para trabalhar. Então ele disse: vai lá para a vinha. E ele foi, mas só faltava 1 hora para acabar o dia. Quando chegou na hora de encerrar o trabalho, o patrão, ele chegou e chamou todos que estavam na vinha, e de igual modo ele pagou o dia completo para cada um. Quando aquele homem que chegou de manhã viu que aquele que trabalhou somente 1 hora recebeu a mesma quantia, então ele ficou nervoso, ele ficou apavorado, ele não concordou. Mas olha bem, se você tem alguma coisa que você quer dar para outra pessoa, ele é seu. Você pode fazer do que é seu o que você quiser. Como muitos hoje, irmão, faz da vida dele o que quer. Só que tem uma coisa: chegando no final de tudo, nós vamos prestar conta diante de Deus. Esse homem aqui veio, fim da tarde, ele chamou todos para prestarem conta junto. E pagando ele igual a todos, o que começou, trabalhou o dia inteiro, achou que era injusto, mas não era que era injusto. Ele combinou com ele aquele valor daquele dia. Aquilo que ele combinou, ele pagou igualmente. Agora, só porque aquele homem pagou que trabalhou 1 hora igual que trabalhou o dia inteiro, ele achou que estava errado, que não podia ser, que aquele homem seria injusto. Mas jamais ele seria injusto, porque ele pagou o que foi combinado. Tudo que nós combinamos, tudo que nós falamos, nós temos que ter responsabilidade daquilo.
Às vezes, tem irmãos, tem crentes que vivem a vida inteira dizendo que é crente, e quando chega na hora pode ser desclassificado por Deus, pode ser rejeitado e não entrar na glória de Deus. Vai ter muitos irmãos que acham que ele é melhor do que o outro. Às vezes aquela pessoa que alcançou Jesus na tribulação entra no céu, e aquele que às vezes viveu a vida dele inteira dizendo que era cristão, porque para ser cristão você tem que ter muitas coisas além daquilo que a pessoa possa imaginar. Para ser cristão tem que ser fiel, tem que ser verdadeiro, tem que ser humilde, tem que ser santificado, tem que santificar a nossa vida, nossa alma, nosso dia, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Quando aquele homem viu aquilo, ele ficou nervoso. Não pode ser, eu mereço mais. Irmão, o céu é para nós todos, mas todos aqueles que fizerem a vontade do Senhor. O nosso patrão hoje é Deus. O Senhor Jesus vai prestar conta conosco, Ele vai vir para nos prestar conta com Ele, para que aquele que trabalhou para o Senhor o tempo todo fiel, e chegou no final, ele achou que aquele que se converteu aquele dia tem mais direito de entrar no céu que ele? Não. Mas ele também não tem mais direito do que aquele outro que entrou, que chegou por último. Porque aqui o Senhor disse o seguinte, olha bem, que muitos derradeiros são os primeiros, e muitos primeiros são derradeiros. Aqui ele deu essa palavra mostrando que o que é dele, ele faz o que quer. Então nós não podemos nunca nos revoltar porque um irmão às vezes foi abençoado o mesmo tanto que nós, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu trabalhei o dia inteiro, mas esse homem trabalhou só 1 hora, mas olha o coração desse, olha o coração daquele. Aquele estava o dia inteiro aflito, sofrendo o dia inteiro por não ter o que fazer, não ter o que levar para sua casa. Aquele outro já foi contratado de manhã, estava com o dia garantido, né? Então ele já sabia quanto ele ia receber no final, porque já tinha sido combinado. Mas aquele outro que estava na rua, quase o fim do dia, ele não sabia o que ele ia levar para sua casa para colocar na mesa dos seus filhos. Então o homem chamou e mandou ele para a filha, vai, é 1 hora só. 1 hora só não ia dar nada, praticamente. Mas o coração daquele senhor era um coração abençoado, um coração de Deus, né? Ele, quando chamou para acertar com os empregados, ele pagou todo mundo igual. Tanto que começou cedo, que começou 10 horas, começou às 9 horas, 6 horas, e até o que ele trabalhou a 1 hora só. Ele pagou igualmente. Assim é Deus conosco. Deus não faz exceção de pessoas. Não importa se você nasceu num berço evangélico, ou se você aceitou Jesus agora e Jesus volta amanhã, né? Ou ainda hoje. Não importa qual seja o valor, o galardão que Ele vai dar para nós é igual. Jesus não tem exceção de pessoas, não ganhou, ninguém tem um galardão maior do que o outro. Jesus disse, o seu galardão está comigo, entregarei a cada um segundo as suas obras, né? Então, nós temos que dar graças a Deus, nós alcançar aquele irmão que está perdido, que está jogado, que está discriminado pela sociedade por tudo, e trazer ele para a luz. Ele está nas trevas, irmão. Ele está perdido. Nós vemos na Bíblia, fala ali, quando Jesus falou a respeito do filho pródigo, quando aquele pai viu o filho voltar, ele disse, era isso que nós fizemos isso, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? Quanta gente perdida não tem hoje na face da terra. E tem muitas pessoas que se diz o coração cristão, mas não é, e julga aquele que se aceitou Jesus por esses tempos, né? Nós não somos dono da alma de ninguém. O nosso passado, ele não vale nada. O nosso passado não vale nada a partir que nós aceitamos Jesus, a partir que nós nos convertemos. O que nós fizemos de errado no passado não tem valor, não é constado na presença de Deus. Deus eliminou aquilo tudo.
E hoje nós vemos pessoas acusando pessoas porque, você fez isso, fez aquilo, hoje está dizendo que é cristão, né? Nós estamos vendo isso todo dia aí, né? Até o nosso presidente está sendo castigado por isso aí, mas ele aceitou Jesus e o outro, né? Como é que está o outro? Do mesmo jeito que estava no passado, ou pior ainda. Então, quer dizer, o que acontece? O que ele fez não importa. O que importa é que hoje ele louva a Deus nas igrejas com os grupos de louvor. Ele vai, às vezes discrimina, ele vai na igreja católica, ele vai na igreja, mas ele vai governar para todo mundo. Ele não vai governar só para os crentes, não só para o cristão, não. Ele vai governar para cristão e para ímpio, né? Então, a gente tem que observar o seguinte: a partir que você se entregou a Jesus, você é nova criatura, irmão, nova pessoa. Então, tem tanto valor como aquele que morreu de joelho, orando e buscando a Deus, né? Agora, o importante é o que nós fazemos agora, é o que nós fazemos no momento. O nosso passado, se nós for julgar pelo nosso passado, ninguém vai entrar no céu, né? Se o homem for julgado pelo nosso passado, ninguém vai entrar. Aqui esse homem está, só porque ele trabalhou o dia inteiro, ele achou que ele tinha mais direito de que o outro. Mas, para Deus, nós temos direitos iguais, né? Não existe ninguém melhor que o outro. Na igreja não importa se o dízimo da pessoa é de 100 mil reais, ou se o dízimo dele é de 100 reais ou de R$1. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade. Porque às vezes a pessoa dá R$1.000, mas não deu correto ainda. Às vezes dá 100 mil reais, mas não deu correto ainda. Às vezes o dízimo dele era muito maior e ele rachou no meio, né? Às vezes a pessoa ganha um pouquinho só e ele dá até além daquilo que é o dízimo, além do 10%. Já vi muito cliente fazer isso, né? Tirar o dízimo e dar até além daquilo lá para Deus, né? Porque o dízimo é de Deus, não é do homem. Então, mas o valor que tem o dízimo de um catador de papel tem o dízimo de um empresário, o valor é o mesmo. A quantia é diferente humanamente, mas perante a face de Deus tem o mesmo valor. Quando Jesus estava pregando, chegaram ali, Jesus parou para levantar as ofertas, e chegaram gente e derramaram talentos de ouro, 37 quilos, 800 gramas, 438 quilos de ouro e prata nos gasofiláceos de Jesus. Mas naquele meio veio uma mulher com 2 pequenas moedas, e aquelas 2 pequenas moedas foi abençoada tanto quanto as pratas, talvez muito mais ainda, porque Jesus deu mais valor naquelas 2 moedas do que foi dado soberbamente. Porque Jesus disse: os que deram no que subejava. Olha bem o que Jesus disse: o que deram o talento, deram no que subejava. Mas essa pobre viúva, da sua necessidade, ela deu todo o seu sustento. Era 2 moedas, mas fez daquela mulher uma empresária, uma rica, porque Deus abençoou o valor, né? Deus abençoou o amor dela, a fé, né? Ela não se prendeu naquilo. Eu só tenho isso, mas eu dou para Deus. Deus não quer ficar com o que é nosso. Deus não quer ficar com o que é seu, meu irmão. Você que está me ouvindo, onde você estiver, Deus não quer ficar com o que é seu, não. Mas não fique com o que é de Deus também, não. Entregue o que é de Deus para Deus. A Bíblia diz que o dízimo é de Deus, né? Às vezes o homem diz assim: mas um dia o homem falou para Deus assim: roubarás o homem a Deus? E Deus disse sim. E aquele homem perguntou: em que te roubamos? E Deus disse: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha bem, com maldição sou amaldiçoado vós em todas as nações, porque a mim me roubaram. É Deus que disse, não é isso que eu estou falando, não. Foi Deus que falou. Aí Deus deu um recado para ele: trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento de minha casa, para que haja bênção, para que haja tempo pastorato. Depois que você fizer isso, Deus diz assim: depois disso, fazei prova de mim. E se eu não vou abrir a janela do céu, e dela derramarei uma bênção tal. Aí Jesus ainda disse mais, o próprio Deus disse: e por amor de vós,
eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da tua terra, da tua vinha, do teu gado, da tua ovelha, da tua vaca, e os seus, e da sua casa. E a tua terra não será estéril. Porque às vezes a pessoa ganha muito, mas chega no amanhã não tem nada. Perde tudo, acaba com tudo, né? E morre na miséria. Eu conheço muitos homens que eram empresários e hoje não tem nada. Está na miséria, total. Né? Então, por quê? Porque faltou com a fidelidade com Deus. Quando nós somos fiel a Deus, nós não vamos olhar quanto o outro está recebendo, quanto o outro está ganhando. Então, a Bíblia diz, não vos invejeis com aquele que prospera no teu caminho. Então nós precisamos, se ele recebeu mais, ou recebeu igual, não importa. Importa é o que você está fazendo para Deus. Porque quando o nosso coração age desse jeito, age com inveja. E a Bíblia diz que os invejosos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos também não. Os macumbeiros também não. Olha bem, irmão. A Bíblia diz, muito caro ficarão fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicídios, todo aquele que ama e pratica mentira. Né? Então, vamos observar a palavra do Senhor e vamos entrar na presença de Deus. Não vamos olhar para aquilo que o outro está ganhando, o que o outro está fazendo. Faça a tua parte. Porque quando você é fiel a Deus, dedicado a Deus, você pode entrar ganhando quase nada. Mas a sua fidelidade vai fazer você prosperar no mesmo lugar onde você está trabalhando. Entendeu? A Bíblia diz, crescer e prosperar na terra que está plantada. Então não adianta estar mudando, tudo que muda demais não vinga, termina se acabando. Então vamos buscar a Deus, vamos entrar na presença de Deus, vamos ser fiel, vamos ser humildes, vamos ser justos, vamos abrir o nosso coração para Deus, para que Deus possa nos abençoar. Aí você vai ver que a sua vida vai mudar, mas sem fidelidade, sem honestidade, sem sinceridade, sem cumprimento da palavra de Deus, ninguém vai a canto nenhum, muito menos ao céu. Porque para chegarmos aos céus, para chegarmos a Deus, temos que estar de acordo com aquilo que Jesus quer, né? Porque Ele veio, sofreu, padeceu, não reclamou. Você viu alguma parte onde Jesus reclamou na Bíblia? Não tem, né? Jesus podia até reclamar, né? Ele era filho do Deus Altíssimo, né? Então ele era o Deus Filho, mas ele foi aqui, sofreu, se colocou como nós, como homem, para provar que nós também podemos vencer a nossa luta e nossas batalhas. A luta vem, mas ela existe, até o Coríntios diz que a luta vem e passa, não desanima não. Quem tem a Jesus Cristo já tem a salvação. Então, o importante na nossa vida é vencer as provações. Só vencer. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus disse: ao que vencer, herdarão todas as coisas. Mas vencer o quê? Vencer o quê, irmão? Vencer o irmão, o adversário? Não. Vencer a adversidade das trevas. Vencer o pecado. Vencer muita coisa, irmão. Nós temos que vencer todas as coisas. Aqui o que vencer herdarão todas as coisas dos céus, né? Então nós temos que observar. Ah, mas olha, eu vivo numa luta tremenda. Estou cansado de gente falar isso. Pastor, a minha luta não tem jeito. O cara já decretou que não tem jeito, não vai ter mesmo. Mas a hora que você falar, eu creio no Senhor Jesus, a minha vida vai mudar, você é diferente, você é uma pessoa de próspera, de sucesso, vai mudar. Só que tem uma coisa. Tem muita coisa, irmão, que às vezes impede o homem chegar a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Não é a luta não. Às vezes as nossas próprias atitudes, muitas das vezes nos condenam. Então vamos buscar a Deus, vamos analisar a nossa vida, ver como que ela está e buscar a presença de Deus, e você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Amém? Eu quero que aonde você estiver assistindo, você vai ver essas palavras que eu estou dizendo aqui. Se você agir conforme eu estou te dizendo, Deus vai mudar a sua história.
Eu te profetizo agora nesse momento, em nome de Jesus, que se você for fiel a Deus, se você andar na presença de Deus, se você policiar você mesmo, mudando a sua vida, a sua atitude, a sua maneira de ser, a sua vitória está garantida. E eu profetizo toda a bênção do céu para você. Lá no livro de Deuteronômio diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e cuidar de cumprir todos os meus mandamentos, diz o Senhor, então virão todas as bênçãos e te seguirão. Você não precisa correr atrás de Deus, porque as bênçãos vão correr atrás de você, né? Mas para isso você tem que estar na igreja, você tem que estar atento com Deus, você tem que estar na fidelidade, tem que ser fiel, tem que ser justo. Então, atentamente ouvir a voz do Senhor, né? Agora, ainda no mesmo capítulo 28:15, ele diz o quê? Mas se não ouvir a voz do Senhor teu Deus, e não ouvir todos os mandamentos, não fazer todos os meus mandamentos, todas as maldições virão e te seguirão. Assim como a bênção segue o homem, a maldição também pode seguir, né? Agora, qual a diferença disso? É obedecer a palavra do Senhor, e o outro é não dar valor à palavra de Deus, né? Então, irmão, ouve a voz do Senhor, ouve o que eu estou te dizendo nessa noite, e você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Aonde quer que você esteja, não importa onde você estiver, mas importa que você seja abençoado. Olha bem, sábado e domingo agora nós estamos na Convenção Nacional da Igreja Pentecostal Renovação da Aliança. Nós estamos aqui na rua Pioneiro Antônio Bernardes, número 55, no Jardim Dias 2, em Maringá. Então, todas as igrejas vão estar presentes, as igrejas de fora, as igrejas filhas, vão estar presentes na convenção, na sede aqui, e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Aquele que vier na convenção, eu tenho certeza que ele não sairá da mesma forma, porque Deus vai cobrir ele com as bênçãos derramadas dos céus. Isso, que você que está triste, está acamado, você que está enfermo, não esqueça, participe, vem buscar a sua bênção, vem buscar a sua cura, vem buscar a sua liberdade, irmão. Você tem o direito de ser livre. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem for liberto, verdadeiramente serei livre. E quem vai estar te livrando aqui, te dando liberdade, é o Senhor Jesus. Não é o homem, não é ninguém não. É o Senhor Jesus que vai te abençoar. Então não perca esse endereço não, porque esse endereço é uma fonte de bênção na tua vida. Rua Pentecostal, a Igreja Pentecostal Renovação da Aliança. Está aí embaixo o nome fantasia, Tabernáculo da Bênção de Jesus. Aqui na rua Pioneiro Antônio Bernardes, número 555, no Jardim Dia 2, em Maringá. Vem? Não esqueça, a cidade que você tiver, se você quiser vir buscar a bênção, Jesus está aqui para te abençoar. Vem? Ficam com Deus, Deus abençoe. Vou estar orando por você agora. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu venho nesse instante, Pai, pedir ao Senhor neste momento, que abra as janelas dos céus, aonde quer que esteja uma pessoa triste, abatida, acamada, perturbada, desorientada, enferma, seja com eles agora, Pai, aonde ele estiver, traga a cura, a libertação, a saúde e a paz. Derruba por terra, Jesus, todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, inveja, perturbação, obra de macumbaria, feitiçaria, seja derrubado por terra, e que o poder do Espírito Santo esteja presente na vida, no lar, na família, no trabalho, aonde quer que esteja essas vidas, esteja a tua bênção, em nome de Jesus. Ficam com Deus e até sábado na convenção, em nome de Jesus. Amém.